A gente vai seguir repercutindo esse bloqueio no orçamento. Para isso, agora eu chamo o Daniel Telles, que é economista e sócio da Valor Investimentos. Daniel Telles, que já está aqui comigo para conversar sobre essa questão desse novo bloqueio anunciado pelo governo. Antes de mais nada, meu querido, bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Meu querido, 22 bilhões, pouco mais de 22 bilhões anunciados, né, de aumento de bloqueio aí no orçamento público. Muito disso por causa do gasto previdenciário, algo que também já aconteceu, né, no início do ano, a gente já tinha um bloqueio de pouco mais de 1 bi. Em entrevista aqui à CNN na semana passada, foi quando o ministro realmente já antecipou que teríamos mais esse novo bloqueio e disse que isso demonstrava um compromisso do governo em manter as contas públicas, em manter a sua responsabilidade fiscal. Qual que é a avaliação? No momento que realmente existe esse novo bloqueio sendo feito, o recado que passa é de responsabilidade realmente com as contas públicas? Isso é suficiente para poder trazer essa tranquilidade quanto às contas para o mercado? Bom, Débora, vem num momento em que o Brasil está arrecadando níveis recordes também, né? Se a gente pegar ali abril, que já pega a sazonalidade do preço do petróleo, por exemplo, a arrecadação ela sobe comparado ao mesmo período em 2025, na casa ali de 7 alguma coisa por cento. Então, assim, no momento em que o Brasil também arrecada mais, ele ainda precisa intervir ali, né, dentro do orçamento com esse bloqueio. Eu acho que tem alguns pontos interessantes. O BPC, por exemplo, foi um dos que puxaram a conta ali, dos que mais aumentaram. Isso aí é estrutural, né? Cresce conforme a demografia, cresce conforme o envelhecimento populacional, né? Então você tem menos margem de controle, então você tem realmente um dispêndio muito grande. Agora, em outras áreas, né, o discricionário, aquelas despesas que são não obrigatórias, elas são sacrificadas agora para poder pagar por essas despesas que são obrigatórias, como folha de pagamento, previdência. Então, esse orçamento, ele estoura e é contido, até aí tudo bem. Esse movimento, ele acontece, sim, como uma medida de diligência fiscal, né? Mas num momento muito ruim, no momento em que a arrecadação está em níveis recordes, o Brasil ele vem arrecadando praticamente mais todo ano que se passa nos últimos 5 anos, né? Então, apesar de toda essa arrecadação, existe a necessidade de bloqueio, existe um rumor sobre contingência, né? Seria um segundo passo ali de intervenção nas contas públicas, esse muito mais bruto, né? E a gente ainda passa por um momento de boa arrecadação. Então, o recado que se passa para o mercado como um todo é de que a diligência fiscal ela poderia ser melhor do que está sendo até agora, né? Gastos estruturais, esses aí a gente sabe que tem menos controle, menos intervenção, né, da mão do governo ali para possa ser controlado ou não. Agora, outros tipos de gasto, emendas, esse tipo de distribuição orçamentária do governo, isso poderia estar sendo feito com mais eficiência, e nesse momento que já vem com uma arrecadação muito boa, esse bloqueio poderia ter sido evitado. É aí onde eu ia. Você me deixa aqui já o gancho para a minha próxima pergunta, Daniel. Onde que está, então, né, o gargalo? Ou seja, onde é que está esse. Onde é que, para onde esse dinheiro vai? Onde é que está o problema para que seja necessário que a gente tenha um bloqueio mesmo em momento de aumento de arrecadação? Eu te pergunto isso porque aumento com gasto previdenciário, esse já tem sido um problema detectado, debatido, preocupante, enfim, todos os termos que a gente possa dar, porque é uma bola de neve contínua, mas que também depende de algo além do que somente a vontade do governo para poder resolver. Então, essa é uma bola de neve que deve continuar crescendo enquanto não tiver uma reforma realmente expressiva, né, e uma pauta nada popular a ser enfrentada. Então, onde que está, né, esse problema para que dependendo do governo, ele consiga resolver e passar e retomar essa credibilidade, passar o recado de responsabilidade fiscal e não só passar o recado, mas retomar a credibilidade dos investidores. Porque a sensação que eu tenho é que a narrativa do governo é: eu tenho responsabilidade fiscal. E aí o mercado diz assim: não é bem assim. Exato. De novo, né, por conta dessa arrecadação que vem, né, renovando recordes, eu diria. Bom, esse estrutural que acaba pesando muito, né, nas contas públicas, que é essa parte de previdência social,
benefício de prestação continuada, que foi, eu acho que o que mais se destacou, né? Isso aí é estrutural, isso vai acabar acontecendo, isso faz parte, conversa com o envelhecimento da população e outros fatores que a gente, né, já comentou aqui. Eu acho que você tem algumas oportunidades, por exemplo, de resolver ali o problema das emendas parlamentares, né? Isso aí entra em gastos não discricionários, mas que você tem um gasto que vem crescendo ano após ano e que até agora o bloqueio endereçado ali, ele sinaliza para um bloqueio de 20% dessas emendas. Então você começa a direcionar os gastos do governo de forma mais direta, né? Você passa por uma série de fatores ali onde isso poderia ser mais otimizado, né? Essa arrecadação, ela traz um sinal de que o Brasil ele tem capacidade de gerar receita, mas esse gasto público, né, com programas sociais, esse aumento do gasto na Previdência Social, BPC, pagamento de precatórios, tudo isso vai somando ali no início do ano, e esses gastos esporádicos, como o exemplo dos precatórios, isso acaba pesando demais dentro do orçamento, tá? Eu acho que a Fazenda, ela vem nos últimos 2 anos tentando passar uma mensagem para o mercado de que ela está tomando algumas atitudes ali, lançando alguns pacotes pouco efetivos a respeito sobre corte de gastos ali, diligência fiscal, mas que não vem dando todo esse impacto no mercado. A gente teve um desses pacotes em 2023, e aí o corte previsto, né, não era nada significativo versus ao que vinha se aumentando nesse ponto estrutural com Previdência, por exemplo. Você teve algumas conversas em 2024, 2025, ainda sob gestão do Haddad, veio apresentando alguns planos que não são eficientes, principalmente em relação a esse corte dentro do estrutural. Isso não vai melhorar a situação fiscal do Brasil. A Previdência, que é hoje, e Previdência e pacotes sociais como um todo, é questão de demografia, é questão de conversar com o crescimento populacional e crescimento de receita também, porque boa parte disso é ancorado com o salário mínimo. Então, onde que poderia vir esses cortes? Eu acho que passa muito mais por uma reforma estrutural, né? Do fiscal como um todo, uma reforma tributária para tornar isso muito mais eficiente, do que simplesmente apontar o dedo para que o estrutural, esse aí vai continuar acontecendo, e fazer medidas de bloqueio que nesse momento de arrecadação, essa medida de bloqueio ela só passa a mensagem de que um mecanismo foi utilizado, mas a solução para o problema é muito pouco eficiente. Daniel, existe uma grande preocupação também, obviamente, do quanto que esse fiscal interfere em relação à taxa básica de juros, né? Também, novamente, aqui em entrevista à CNN, o ministro da Fazenda acredita que o peso muito maior em relação à taxa não vem do fiscal, mas a gente sabe que isso está muito bem expresso lá no comunicado, nas atas da reunião do comitê. Esse novo bloqueio pode ser o suficiente para a gente ver o Banco Central aliviando o tom, pelo menos em relação ao que se diz respeito ao cenário fiscal do Brasil, mantendo ainda alguns cortes, mesmo com o mercado já vendo menos espaço para corte de juros nesse ano de 2026? Débora, eu acho que acaba contribuindo num momento em que, bom, vamos lá, a questão geopolítica, a questão de guerra, né, o impacto do preço do petróleo na inflação de países emergentes, isso acaba pesando muito, né? O Galipo ele tem uma tomada de decisão super difícil, porque você tem as projeções de inflação, né, conversando totalmente ali com expectativa de não cortar juros na próxima reunião, ao mesmo passo em que o Brasil ele teve uma Selic elevada por um período muito prolongado, palavras da própria ata, palavras do próprio Galipo, que isso pode ter dado uma gordura para que nesse momento, né, mais turbulento, nesse momento ali em que se não tem tanta clareza e certeza sobre o rumo da inflação, porque essa guerra ela pode acabar essa semana, e qual que teria sido o impacto disso nos 2 últimos meses, pode ter passado pior, e a gente voltar para uma retomada de controle da inflação, voltando com ela para o centro da meta. Mas você tem poucos dados ainda e menos percepção ainda sobre o final da guerra. Sobre a macroeconomia, geopolítica e guerra, você tem fatores de sobra, né, que sinalizem ali uma estagnação da Selic, né? Quando você olha para indicadores internos, né,
você pode acabar tendo espaço ali justamente porque a Selic alta nada mais é do que o dinheiro mais caro, menos dinheiro rodando, né? Mais financiamento, menos financiamento sendo realizado, mais burocrático o acesso ao crédito. Esse mecanismo, quando ele é utilizado, comparado ao que se tem ali, né, indicadores de crédito, indicadores de inflação, a Selic está num patamar justo em 14,5%, porque a atividade econômica está acontecendo. Então, eu diria que dois fatores e muita coisa para se prestar atenção na próxima semana. O efeito geopolítico, o efeito de guerra, o quanto que isso está pesando realmente no bolso do consumidor, em combustíveis, alimentos. A gente sabe que é um movimento em cascata quando acontece, né, essa disparada no preço do petróleo, e os nossos indicadores internos. O Boletim Focus está sendo revisado aí pela 8ª semana seguida. As projeções de inflação também preocupam bastante. Então, vejo ainda certo espaço de corte, afrouxamento da política monetária por conta disso, que o Brasil ele conseguir ter criado uma gordura em períodos anteriores e ter esperado quase que no limite saudável para o primeiro corte de Selic. Agora, também não falta indicadores, dados para se poder monitorar, e não me surpreenderia nem um pouco a manutenção de Selic para os próximos meses, tá? Principalmente se essa guerra demorar ainda mais continuar, e isso acaba pesando internamente, tá? Então, a diligência fiscal, eu concordo com o ministro, acho que ela fica ali quase que em segundo plano. A gente está muito mais ancorado e preocupado, talvez, com macro, guerra e geopolítica como um todo. Perfeito. Daniel Telles, economista e sócio da Valor Investimentos. Meu querido, sempre bem-vindo por aqui. Boa semana para você. Até uma próxima. Boa semana, Débora. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.